Então, agradecemos aí aos técnicos que estão presentes, né, a gente agradecer, né, por essa oportunidade para que a chapa possa apresentar suas propostas e a gente dialogar, né, porque mais do que apresentar propostas, acho que o diálogo é fundamental, certo? Aí a gente vai bater um papo, né, acho que o Ed e a Marta podem apresentar aí a proposta da chapa, uns 20, 25 minutos, e depois a gente parte para o debate. E aí a gente franqueia quem quiser fazer questões, apresentar propostas, após a apresentação inicial da chapa. Então, Ed e Marta, não sei como é que vocês vão fazer aí para a divisão, o tempo aí começa a contar para vocês. Não, nós fazemos uma divisão espontânea. Acho que a Marta pode começar se apresentando e depois a gente vai aqui para os slides. Eu me apresento um pouco também e um vai ajudando o outro. Certo. Muito bem. Boa tarde. Muito prazer às pessoas que eu não conheço e prazer em rever as pessoas que eu conheço. Meu nome é Marta Azevedo dos Santos. Eu hoje estou lotada no Colegiado de Nutrição. Entrei na universidade em 2008, no concurso para medicina, saí para montar, implementar, construir e organizar durante 2 anos o colegiado, os PPCs da nutrição e enfermagem, fiquei na coordenação da área interdisciplinar. Posteriormente, também com a organização do apoio psicopedagógico do campus, junto a isso, trabalhando com serviço público e fazendo avaliação de políticas públicas, né, da rede de atenção à saúde, Programa Academia da Saúde, Programa Saúde na Escola, os PETs, né, que é o Programa de Educação para o Trabalho. E, em função disso, de ter essa relação com o espaço de democracia no serviço público e bem-estar, a gente vem, então, concorrer a esse pleito à direção do campus. Chapa Democracia e Bem-Estar. Democracia significa participação coletiva, diálogo, empoderamento, conceito de cidadania, toda a relação de saber apropriar-se do espaço, conseguir dialogar, ter direito de voz e voto, né? Essa é a premissa da democracia. Bem-estar significa características onde a gente, enquanto sujeito individual, se sente, entende o que é bem-estar. O bem-estar, ele é individual. Ele vai depender da idade, do sexo ou do gênero, dos fatores hereditários, de modo de vida, do estilo de vida de cada indivíduo, alimentação, a forma de se relacionar no espaço, como gosta de realizar o seu lazer, atividade física, isso é muito individual. Mas, para além disso, pensarmos em bem-estar, depois da Conferência do CARA de 1986, pensarmos em bem-estar significa pensarmos em evidências promotoras de saúde. Evidências promotoras de saúde, de equidade, onde a gente tenha acesso justo a todos, porque somos diferentes, temos características diferentes. Mas para que a gente tenha acesso justo a todos, é necessário que a gente tenha, como nós vemos ali, a gente tem três meninos, 3 caixotes, os instrumentos, mas um deles não tem acesso à visão. Mudando a forma da utilização dos instrumentos, todos têm acesso à visão. Mas, para além disso, a gente ainda tem que pensar no acesso à materialidade, no acesso, né, a toda a determinação de trabalho, de saúde do trabalhador, de saneamento básico, de transporte, de habitação, né, e aí a gente pode fazer todas as analogias e a relação com a habitação, a casa do estudante, a habitação onde as pessoas podem pensar em espaços de lazer, os espaços que a universidade tem, para que a gente consiga minimamente, né, quem anda de bicicleta, conseguir tomar um banho, conseguir se organizar. E, para além disso, o bem-estar está atrelado ao que a gente chama de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são objetivos da Agenda 2030, que são objetivos internacionais que vêm com a perspectiva de atender várias mudanças.
erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, trabalho decente, indústria e inovação, redução das desigualdades, cidades e comunidades saudáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, quando a gente fala em bem-estar, a gente trabalha com todos os pressupostos, né, e todos os objetivos da Agenda 2030, de forma que a gente, enquanto democracia e sustentabilidade, a chapa tem como né, perspectiva que a gente consiga construir uma universidade saudável. Nós já temos várias universidades no âmbito internacional e algumas no âmbito nacional, onde esses pressupostos da universidade saudável, na construção de espaços coletivos, na construção das evidências da materialidade, de forma coletiva, a gente vai conversar e ver o que a gente entende como sendo um bem-estar coletivo a partir das necessidades individuais. Mas é um exercício de ir e vir. Eu, enquanto sujeito no território, o território tem que ter determinadas materialidades, e aí a gente vai escolher quais são as materialidades que efetivamente a gente consegue dar conta dentro, né, do orçamento e dentro das necessidades de cada um que a universidade tem. Tá certo? Eu passo a fala para o professor Ed, para ele complementar. Deixa eu começar aqui, né? Eu vou me apresentando, então coloco aqui no início. Eu sou o professor Ed Augusto Benini, professor do curso de administração. Estou na UFT desde 2008. Eu tenho formação em administração pública e governo, foi o meu mestrado, e depois educação. E venho estudando sobre economia solidária, trabalho associado e autogestão. Eu gosto de dizer que a autogestão é a democracia nas organizações. E, em grande medida, a gente traz essa concepção, essa metodologia para a nossa proposta de trabalho. Eu gosto de dizer, né, que fins éticos requerem meios éticos, tanto no ponto de vista de ter o bem-estar como a nossa meta estruturante, é um fim ético, e o meio ético para isso é a democracia. Com a própria participação nessa campanha, eu gosto de dizer que nós temos 3 momentos. Um primeiro momento de concepção da chapa, por que a gente resolveu se candidatar. O segundo momento, que é agora, nós estamos dialogando propostas. E o terceiro momento, que é a nossa metodologia de trabalho, de gestão, caso a gente consiga, né, ser escolhidos pela comunidade do Campus de Palmas para a direção. Então, a concepção da chapa está fortemente alicerçada, né, nesses 2 valores. O bem-estar, como a professora Marta adiantou, né, vem explicando, e a democracia. Eu gosto de dizer, né, que democracia é luta, é projeto, é construir um futuro melhor para todos nós, um futuro de bem-estar. Democracia não pode ser apenas legalidade, normatividade. A gente precisa ir além. É convivência pacífica, é igualdade de condições, é inclusão, é buscar o respeito mútuo, o respeito das particularidades de cada um, é buscar sempre transparência e mais transparência no serviço público. Então, a gente busca democracia tanto numa postura cidadã, durante essa campanha. Eu até falo com os colegas de chapa que a ideia é não adotar um marketing agressivo, né? Não queremos exigir que ninguém feche com ninguém, que ninguém vote na gente por amizade, ou pior, né? Chantageando com alguma benesse. Porque, infelizmente, as organizações públicas brasileiras, eu, pelo menos, já passei por 3 esferas governamentais, né? Município, Estado, a Federal, INCRA, UFT, além de ser nosso objeto de estudo já há 20 anos. É fortemente marcada pelo patrimonialismo. Ou seja, né, se distribui cargos, benesses para as pessoas continuarem no comando das organizações. Então, eu aqui coloco como proposta para contrapor isso que corrupção
A gente não combate com enxugamento do Estado, acabando com o serviço público, diminuindo direitos. A gente combate com mais democracia, com mais transparência, com mais ética. Esse é um valor primordial que temos que lutar, temos que enfrentar. Caso contrário, o que será da nossa sociedade? E a universidade pública talvez seja um dos últimos espaços de serviço público que ainda tem alguma qualidade, alguma autonomia. E mais que nunca, esse espaço precisa ser valorizado, precisa sinalizar para a sociedade essa luta, essa bandeira. E nós estamos dialogando aqui, construindo conceitos e propostas. Eu agreguei aqui em 4 vertentes, né? A equidade, como a Marta trouxe, né? A questão da universidade, né? Que tem a ver com o bem-estar, esses 2 primeiros eixos, e com a democracia. Aqui nós queremos ter plena transparência no processo decisório e na distribuição dos recursos. Todos os recursos. Não só o orçamento de investimento, mas distribuição de cargos de livre nomeação, exoneração. O Campos de Palmas tem 10, pelo que a gente apurou. Então, nós vamos discutir como que esses cargos vão ser escolhidos e nomeados. Não será por um tráfico de influências ou acordos fisiológicos. Ó, te dou esse cargo e você vota em mim. A gente rechaça, nega, contrapõe essa lógica. E recursos também de bolsa, de diária e etc. E a gente quer ter um cotidiano de trabalho na UFT de colaboração construtiva entre docentes, técnicos e discentes. Todos nós somos da mesma universidade, estamos no mesmo barco, e tanto os técnicos como os professores têm um papel a desempenhar, precisam se ajudar, a gente precisa se entender. E a efetividade, eu faço essa crítica, já desde quando eu fazia faculdade, né, na Unesp de Araraquara, essa eficiência desumana, esse gerencialismo, que vem de uma lógica neoliberal de transmitir das empresas privadas o enxugamento que elas fazem com o trabalho para aumentar seus lucros e transmitir isso para as empresas públicas, ou melhor, para as organizações públicas. Não cabe o gerencialismo no setor público. O que cabe é uma administração pública societal, onde a gente tenha como prioridade um serviço público de qualidade, um atendimento à sociedade. E, para isso, a gente tem que combater tanto o patrimonialismo na gestão, como também o estrangulamento do seu investimento. Daí que não basta apenas melhoria de fluxos de processos. Temos que ter, sim, inteligência operacional, de não ter retrabalho, fazer coisas desnecessárias, ver um caminho mais curto dos processos. Tem coisa que não precisa passar por 2, 3, 4 setores. É perfeitamente possível simplificar isso. Mas, sobretudo, é um compromisso ético-social com o nosso trabalho, com o nosso público, que é a sociedade, que são os estudantes, que é a comunidade. Eu gosto de dizer ensino, pesquisa e extensão, universidade. Ensino está diretamente relacionado com os estudantes, extensão, né, com a comunidade, e pesquisa está diretamente relacionado com toda a humanidade. Se alguém hoje na UFT conseguisse a cura do coronavírus, é claro que isso teria impacto no mundo inteiro. Veja como que é importante o nosso trabalho. Daí a nossa proposta é sair desse estrangulamento gerencial para a gente rediscutir o papel da universidade. E aqui, né, como seria a nossa metodologia de trabalho, se nós formos eleitos? Primeiro que nós não vamos prometer nada de antemão. Nós não temos essa postura demagógica. Eu gostaria muito de dizer, olha, vamos construir um centro de convivência ali entre o bloco AB, o Bala 1 e os laboratórios. Tem um espaço enorme ali e seria lindo ter um centro de convivência lá. Mas a gente precisa ter responsabilidade de saber quais são as demandas mais urgentes, qual que é a solução possível
ou as soluções possíveis para cada demanda. Muitas vezes há mais de um caminho para resolver um problema. E com a nossa disponibilidade orçamentária de recursos, recursos econômicos, recursos materiais, recursos cognitivos, né, de conhecimento, de articulação. Aqui no nosso site, vou abrir aqui para vocês. Não vai compartilhar, né? Está só nessa guia. Aqui no nosso site a gente tem uma planilha onde a gente está levantando já as demandas. Depois, no debate, eu coloco essa planilha para vocês. Conforme o debate vai avançando, o diálogo, a gente vai registrando para que nada se perca. Né? A gente evita, a gente se contrapõe a uma lógica, de novo, né, de demagogia, né, de prometer tudo, dar o tapinha nas costas. A gente tem que ter compromisso, tem que ter seriedade, tem que registrar as demandas para depois ter um estudo, um diálogo sobre cada uma delas. Uma proposta que a gente traz aqui para os técnicos, claro, né, para discutir, é criar uma espécie de núcleo técnico estruturante. Da mesma forma que os cursos têm um núcleo docente estruturante, a gente pensa do campus ter esse núcleo técnico estruturante. Não sei como poderia ser a composição, né? Vamos dialogar. Talvez vocês nem gostem dessa ideia. Mas, sobretudo, ter esse núcleo para pensar os critérios de nomeação de cargos, pensar a capacitação permanente dos técnicos. Para quem me conhece, eu já dava capacitação para os técnicos da UFT antes até de ser professor, ainda quando eu estava no INCRA, né? Fui chamado uma vez para um programa que era servidor multiplicador, e foi muito agradável, né? Eu tive um diálogo com muitos técnicos do UFT naquele momento. Enfim, definir padrões abertos para a distribuição de todos os recursos do campus. De tal modo que cada técnico, cada servidor, cada cidadão possa saber aonde que foi o recurso e ir lá fiscalizar. Será que construiu mesmo um laboratório? Qual foi o orçamento? Quais foram os equipamentos? Para a gente poder ter qualidade no processo, nas obras. Eu sei que muitos técnicos sofrem uma certa opressão de não ter espaço de fiscalizar, de comprovar o gasto, de comprovar se realmente está sendo feito aquilo que foi planejado. E adotar uma metodologia que a gente chama de planejamento estratégico situacional. É uma metodologia desenvolvida pelo economista Carlos Matos, que ele foi ministro do presidente Salvador Allende, no Chile, e depois ele sofreu o golpe militar do Pinochet. E o Carlos Matos, durante a prisão, passou anos da vida se questionando por que, mesmo num governo socialista, pouco podíamos fazer no Chile. E a explicação dele, né, que a gente considera muito pertinente, é a forma de planejar. A UFT tem um congestionamento, né, cria-se comissão para tudo, e há uma fragmentação e até uma distração de quais são as prioridades da UFT, somente no campus de Palma. Então, esse método é um planejamento único, tem que ser uma única... o único percurso para a gente ter uma visão de conjunto, uma visão agregada. E ele tem esses 4 momentos. Eu vou colocar aqui rapidinho, né? Depois a gente pode um dia aprofundar. Que é o momento explicativo, que é não só levantar as demandas, as prioridades, mas dialogar, debater, conhecer. De repente, o que eu acho que é importante para mim, eu conhecendo a realidade dos outros setores do UFT, eu vejo que eu posso esperar um pouco, que tem gente pior ainda do que eu, né? E pensar as possíveis soluções. Precisa de orçamento, ou de parceria, ou é só realocar algum recurso? O que a gente pode fazer? O momento 2, que tem que ser amplamente participativo também, eu acho que a gente pode até colocar um referendo, para que todos possam votar, né, no que foi decidido. Quais são as metas e objetivos? O que a gente precisa fazer para melhorar o nosso trabalho, para dar condições para a universidade funcionar, né, adequadamente? Terceiro momento, pensar estratégias, como a gente pode economizar recurso, a ideia de criatividade, né?
A gente pode demandar de outros governos, a gente pode demandar no MEC, a gente pode demandar dos deputados e senadores do nosso estado. E o fim é a matriz executiva. Na administração, eu gosto de dizer assim, quando todo mundo é responsável por tudo, ninguém é responsável por nada. E cada ação precisa ter também qual é o recurso que você vai usar. Eu estava, por exemplo, analisando o PDI, né, da UFT, tem coisas muito boas, muito interessantes, mas me parece também que há um congestionamento de metas e objetivos e não tem muita clareza do como fazer e nem do porquê fazer. Então, há um risco que seja mais um plano de gaveta, porque não se pensa a viabilidade e, sobretudo, não há uma união entre quem planeja e quem executa. Nessa metodologia participativa, executa quem planeja, planeja quem executa. Então, não pode ser meia dúzia de gato pingado ali nas salas fechadas, que faz um formulário, um evento, um seminário e resolve tudo. Planejamento e execução é processo, é participação, é dia a dia, tem que se tornar rotina, e não algo eventual passageiro. E, enfim, várias questões que estão abertas, a gente sabe que houve aí promessas que não foram cumpridas, a gente aqui selecionou algumas, questão da creche no campus. Hoje eu me tornei pai de um ano para cá, né, e eu sei a dificuldade, né, que a gente tem de trabalhar e onde deixar nossos filhos. O espaço de convivência, o desenho do campus, ele é muito fragmentado. A gente não se encontra, a gente não tem lugar para ficar, para almoçar, para conversar, a gente não tem lugar agradável para estar lá. Então, a promessa não cumprida. A ideia do bicicletário, né, de ter um suporte, um lugar, né, das pessoas que andam de bicicleta terem esse espaço. E, enfim, aprimorar o próprio serviço de apoio, né, do campus, que não seja apenas um apoio de data show, xerox, mas ouvir o pessoal que está lá, que eles têm muito a dizer, né, de como melhorar as aulas, os recursos para as aulas, a atividade docente, as atividades nos laboratórios. Bom, não sei se eu me estendi muito. E aqui está, né, nossa concepção, nosso compromisso, as nossas ideias, e a gente abre aí para o diálogo, né, para ouvi-los, né, para a gente estar construindo sempre juntos. Muito obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço. Beleza, Ed, Marta. Nós abrimos aí, pessoal, para o debate, né? Acho que é um momento também de perguntas, de propor alguma coisa, de tecer críticas, considerações. Está aberto aí o espaço para as questões para os candidatos. Boa tarde. Eu percebi que o programa de vocês tem uma característica, duas características principais que o Ed colocou e a Marta, que é a ideia de não propor nada de forma antecipada, quando se é democracia, se estamos primando por um fazer democrático, temos que ouvir, de fato, as partes, os técnicos, todos os segmentos, alunos e professores, e definir prioridades. Eu acho que eu não sou bem da área de administração, apesar de trabalhar muito tempo em instituições públicas, também vejo que, apesar de que pessoas falam, mas se a gente começar a discutir muito, as coisas passam da hora. O que tem urgência, isso é quase que instintivo. A gente sabe que no pós-pandemia vai ser algo parecido a um pós-guerra. Algumas coisas vão aparecer assim, de imediato, obviamente, e não tem, qualquer gestor vai saber tocar isso aí e separar o que é prioridade e urgência, essas coisas. Mas o que nós não podemos esquecer, aí eu volto ao que a Marta colocou no sentido geral, de que uma gestão que coloque os sujeitos, coloque as marcas de uma gestão democrática humana acima,
ela vai saber ouvir e também levantar essas demandas. Dentre elas, só para não estender muito, eu vejo que nós estamos aí com o problema de como retornar de uma pandemia para o presencial. A colega Luciana, nós colocamos, antes de vocês chegarem, ela estava colocando numa instituição normativa 65, né? Ministério da Economia, se não me engano, ela pode falar mais sobre isso. E isso é uma medida geral para o Serviço Público Federal, e nós temos que ver caso a caso. No nosso caso, nós temos autonomia administrativa, segundo a Constituição, em que, esse momento, o governo está querendo atropelar esse princípio da autonomia universitária, dentre outras coisas que ele quer atropelar. Então, voltando à história da IN 65, e eu vi também que o Fábio colocou para a gente sobre o CONDIR para discutir as estratégias para o retorno presencial, né? Está em discussão isso aí, vai criar-se um comitê e tal. Aí eu vejo o seguinte, se nessa discussão não se colocar o fator humano como dizer assim, como um fator preponderante sobre o fator técnico, nós não saberemos nem como retornar. Por exemplo, a questão de fazer um trabalho híbrido ou alternado entre presencial e online, os setores vão definir. Então, nós temos que ter eixos para dizer que nós vamos voltar meio que em frangalhos, cá para nós. Tem colegas meus que estão sob cuidados médicos, por várias questões, agravou, por exemplo, alguém estava com um problema, dependendo da idade, os homens, né, minha faixa ou outro, tem muitos problemas normais, de porta e tal, aproveitar para fazer cirurgia, mas alguns estão querendo participar do processo, do debate, e me falaram, cara, eu não ando motivação alguma. Mas, para mim, os 2 ou 3 se manifestaram. Quando eu falei de vocês, eles falaram, não, essa chapa é interessante, mas eu não estou com muita disposição em participar do debate. Entendeu mais ou menos como é que é? Eu confesso que eu estou participando do debate agora, porque o Ed eu conheço há mais tempo, a professora Marta não conhecia só de ouvir falar, né? Mas eu me empolguei assim, e falei assim, não, gente, parece que é possível a gente melhorar as condições de gestão, principalmente no caso de vocês conseguirem, né, ser eleitos e tal, a gente tratar as pessoas como elas devem ser tratadas para que essa desmotivação seja revertida. Que isso pode, a Marta, que é da área, ela pode, uma desmotivação pode ser um sintoma de algo pior, né? Uma depressão, qualquer coisa, que essas pessoas, de repente, vão querer ficar em casa e talvez não vão querer nem voltar para o trabalho mais, entendeu? Assim, se puder, mesmo com as condições precárias que nós temos, de comprar um pacote de internet melhor, de comprar computador melhor. Eu estava com o computador aqui, eu estava praticamente encostado, mas eu tive que reativar, comprar uma internet melhor, tal. Claro que tem uma compensação do gasto de combustível, mas nós, na prática, estamos investindo para trabalhar em casa. Para ter qualidade, nós vamos ter que investir cada vez mais em sinal melhor de internet. Tal. Então, isso é uma questão. Como será? Então, a pergunta seria nesse sentido. Na proposta de vocês, dá para perceber que tem a questão da questão do bem-estar e do acolhimento, que é como premissas. Mas como seria, assim, em termos de prioridade, sobre o aspecto de acolhimento dos técnicos, de alunos, que nós sentimos muito isso na licenciatura, eu trabalho na filosofia, como os alunos parece que perderam o interesse por tudo, foi um negócio assim, absurdo. Então, nós temos até um problema aí no retorno. Então, seria nesse sentido, que proposta que teria para técnicos, para alunos, professores, mas eu puxo um pouquinho para o lado dos técnicos, o que tipo de proposta para que a gente crie uma motivação para superar esse momento traumático e uma certa apatia, entendeu? Tem alguma proposta nesse sentido mais de imediato, alguma coisa? Eu olhei o programa de vocês, vi que tem, né, no geral, mas
seria minha questão seria mais nesse sentido, mais que uma questão, uma preocupação quanto ao retorno, entendeu? É isso aí. Odiberto, obrigada pelas tuas colocações. Estamos todos em um momento de muita fragilidade, de muitas incertezas, alguns com perdas e, enfim, temos que nos reorganizar. Muitas pessoas falam em voltarmos às atividades normais. Essa compreensão, nós não temos a normalidade é o cotidiano que nós vivemos, a gente não tem mais como retornar ao passado. O que a gente tem que agora é aprender, nós temos que, todos nós, aprender com essa nova situação e, a partir disso, nos construirmos com todas essas dificuldades, né? O passado, nesse período que nós ficamos em casa, né, e trabalhamos muito, mas nos trouxe alguns problemas de socialização, aumentou o individualismo, aumentou os processos de falta das relações, estamos, né, assim, eu penso que, e a gente tem conversado muito, o pessoal, né, que trabalha com a área psi, o que tem acontecido com a pandemia, as pessoas, elas intensificaram alguns processos que já existiam. Porque uma pessoa que conseguia ficar em casa, ficar, né, com seus processos, sem necessitar estar o tempo inteiro relacionando-se com os outros, conseguiu conviver melhor. Pessoas que eminentemente precisam estar em convívio, lidaram de uma forma mais restritiva e buscaram outra saída, que é a rede social. No caso especificamente dos técnicos, né, o primeiro procedimento que a gente tem que fazer é a escuta. Nós temos que saber efetivamente quem são os técnicos, porque a gente costuma dizer, né, existe uma separação, técnico, professor e aluno, e comunidade externa. Técnico, professor e aluno, estamos todos em um mesmo espaço, em uma mesma estrutura organizacional e em uma mesma estrutura de relação. Então, que procedimentos? O primeiro procedimento é escutar. Quais são as dificuldades que essa parcela, né, da comunidade tem, e, além disso, verificar como é possível mudar. Estratégias. A gente pode fazer roda de conversa, a gente pode fazer um jornal falado, tipo telefone sem fio, a gente pode fazer um mural literário, a técnica da aproximação, existem várias técnicas, mas antes disso a gente tem que fazer isso que tu estás dizendo, resgatar ou construir uma forma em que as pessoas se sintam bem no espaço de trabalho, porque é muito sintomático as pessoas estarem, né, agora em função da pandemia, para além disso, não quererem voltar ao seu espaço de trabalho. Não querem por quê? Não querem porque a pandemia deixou esse legado ou porque já era uma situação, né, de pouco acolhimento, de pouca escuta, de pouca fala, de poucos instrumentos de trabalho, e aí o abandono, né, a rejeição, enfim, isso intensificou e a pandemia, então, possibilitou com que isso aparecesse de forma mais clara e hoje as pessoas não se reconhecem e não estão satisfeitas no seu trabalho, que é o que a gente chama de adoecimento no trabalho. Loucura do trabalho. Para além disso, nós estamos em um processo da nossa sociedade do capital, né? Isso significa que temos que trabalhar, que temos que ser perfeitos, que temos que dar conta de tudo, que temos que, como disse, né, a nossa proposta da chapa, a questão da fisiologia, a questão da causa e efeito. Nós temos que romper com essa perspectiva. Isso não é fácil, isso é muito difícil. Então, enquanto né, perspectiva de saúde mental, a gente tem que ouvir o que se tem a dizer, e mais do que isso, a gente tem que perguntar quais são os espaços, ou qual é o espaço que esse técnico se reconhece. Porque, por que é técnico? Técnico é
porque tem uma formação específica, né, uma especialização específica, mas também tem um saber que não é tão diferente de outros saberes, mas em algum momento se reconhece como executando aquela tarefa. E a gente não executa uma tarefa sem pensar e sem se reconhecer nessa tarefa. Então, o primeiro procedimento que a gente tem que ter é saber que, para além da nomenclatura técnicos, existem pessoas que têm um território, pessoas que têm uma forma de pensar, pessoas que têm algumas dificuldades, pessoas que têm problemas, né, e problemas econômicos, inclusive, né? Como é que as pessoas se viraram na pandemia? Algumas pessoas, né, a gente trabalha, né, no serviço público, e a gente, né, estudou muito para passar e estar nesse lugar, mas e os nossos pares? Né? Quem é casado, e sua esposa, e seu marido, ou os seus filhos, ou outras pessoas, como ficou essa condição econômica? Todos perderam ou se mantêm em uma mesma situação? Essas situações a gente tem que escutar, porque agora a gente não sabe quem é quem. A gente não sabe efetivamente quais são as dificuldades que cada um passa no seu processo de saúde e bem-estar. E atrelado à tua pergunta, né, como fazer isso de forma coletiva e, se for o caso, e necessário, de forma individualizada. A gente sabe que a universidade tem um setor de atendimento, né, o CIAS tem um setor de atendimento à comunidade acadêmica, né, aos técnicos e professores, alunos não, mas que se encontram em estado de atestado, já com alguma doença, né, reconhecida, instalada, e tem o setor de atendimento psicológico. Uma das alternativas também é aumentar o número de pessoas que possam realizar esse atendimento de forma individualizada. Como? O curso de psicologia de Miracema, os alunos vão entrar em estágio, né? A gente pode fazer parcerias com clínicas de atendimento psicológico, a gente pode fazer trabalhos de forma lúdica com outros setores para além do aspecto psi, né? Arte, educação, arte, terapia. Então, como a estratégia a gente vai ter que ver quando a situação, quando nós tivermos condições, se a gente, né, passar por essa fase, quando nós tivermos condições efetivas de dialogarmos, porque uma das variáveis fundamentais é quando as pessoas não se reconhecem e não têm diálogo no espaço onde elas circulam. E isso a gente acaba ficando de forma invisível. Então, essas são as estratégias, né? Pensarmos de formas coletivas, roda de conversa, murais, e muito do que vocês vão ter a dizer enquanto procedimento de assistência a essa dificuldade no retorno ao Covid, né? O retorno ao Covid não, o retorno às atividades pós-Covid ou pós-pandemia. Então, a gente tem que aprender a fazer diferente do que nós fizemos até agora. A gente não volta mais ao passado, a gente não recupera a vida normal que as pessoas dizem, quando a gente voltar na vida normal. Essa é a nossa vida normal. Esse é o momento que nós vivemos. A gente não volta mais atrás. A roda, máquina a vapor, revolução industrial e nanotecnologia, estamos agora no processo de nanotecnologia. O trabalho remoto, ele existia antes da pandemia, mas ele aumentou a atividade remota por uma necessidade, e algumas pessoas conseguem se relacionar melhor e outras não. Os técnicos gostam de trabalho remoto, ou eles gostam de trabalho presencial, ou eles não gostam de nenhum dos dois, eles querem trabalhar em outras esferas, querem circular por outras funções, enfim, são situações que a gente vai ter que ver, né, no coletivo de vocês e de forma individual. Mas o que nos dá muito empoderamento é a gente saber que temos especificidades enquanto bem-estar, né? Cada um tem as suas habilidades e especificidades, mas, para além disso, somos todos iguais. Somos todos diferentes,
porque temos histórias diferentes, né? E aí isso nos difere enquanto individualidade. Mas somos todos iguais, estamos em uma mesma esfera de trabalho, circulamos no mesmo campus, temos os mesmos projetos, né? Em trabalhar em uma relação em uma universidade que trabalha com ensino, pesquisa e extensão, temos condições de estabelecer um convívio mais acolhedor, independente da categoria que estejamos colocando ou trabalhando. Tá? Não sei se eu te respondi, se auxiliou, aí eu passo a fala para o professor Ed. Muito bem, Marta. Não, a professora Marta foi muito feliz na fala, concordo integralmente com ela. A gente vai ter que quase que recompor, repensar o que é universidade, o que é serviço público. Porque são dois elementos, né? Não só a epidemia do coronavírus, mas a gente vive uma lógica de estado mínimo, de desmonte do serviço público, de estrangulamento do orçamento. Quase que eles querem que a gente tire leite de pedra. Daí que nós, nesse diálogo que estamos fazendo com todos os segmentos da universidade, de certa forma é um chamado também para resistência, para uma luta coletiva. E essa luta precisa ser feita com cidadania, com ética. E a universidade, o campus de Palmas, precisa fazer essa reflexão. Nós vamos continuar na mesma lógica de sempre. Lógica que eu falo, a escolha da direção, a forma como os recursos são distribuídos. Ou nós vamos enfrentar, né, esses gargalos, ou vamos enfrentar esses obstáculos para a gente conseguir ter uma convivência ética, colaborativa, solidária. Né? Nós precisamos repensar a nossa relação com o outro no trabalho. Muitas hostilidades acabam levando a gente ao sofrimento, à desmotivação. A gente não conclamar um espírito colaborativo, um espírito de setor público mesmo. A universidade é de todos, o recurso tem que ser para todos. Não pode uma minoria se fechar, né, em 4 paredes e decidir tudo da universidade. E depois, de uma forma até... Desculpa, né? Não tenho outro conceito, mas uma forma demagógica, chamar para seminário, para comissão, para isso, para aquilo. Isso não ter resultado, não ter prática, né? Não ter impacto. Nós precisamos, sim, ter seriedade nesse momento, como eu posso dizer, ter uma postura, né, de não esconder os problemas, de enfrentar eles de forma mais aberta possível, trazendo a experiência de cada um, a experiência teórica, a experiência prática. Eu acho que aí sim a gente consegue ter um caminho sustentável, né? Sustentável nesse sentido, a gente ter uma postura colaborativa, ter acesso a soluções de uma forma mais tranquila. Acho que, em geral, é isso que eu queria trazer para vocês, essa mensagem. Obrigado, Marta, Ed. E desculpa, Fábio, professor Ed, Odberto, para além disso, tu terias alguma sugestão para a gente também colocar no nosso link de sugestões? O que tu, para além do que nós falamos como possibilidade, né? E tudo vai ser dialogado, discutido, conversado, mas tu tens algo a nos dizer, algum desejo, alguma expectativa, alguma ideia nesse sentido, que a gente possa trabalhar de forma coletiva? Eu vou até colocar aqui, Odberto, quando você fala, eu vou compartilhar o site e depois a planilha onde a gente está registrando essas ideias. E as pessoas vão trazendo. Nós temos já setores, né, estruturados, já constituídos, melhor dizendo, estruturado nem tanto, talvez, como a professora Marta colocou, que é na questão de saúde mesmo, seria o CIAS, né? E temos também o apoio psicopedagógico, que é para
Mas para alunos, eu não sei se ele é estruturado, acho que é estruturado para servidores também, eu não lembro que seria o SAP, né? Eu não sei se ele é um setor psicopedagógico, ele é usado mais para aluno utilizado. Agora, inicialmente, parece que a ideia era para ampliar, tá? Ou seja, nós sabemos que a gente tem dificuldade em colocar para os outros algum problema de ordem psíquica, né, ou psicológica. A gente se sente meio constrangido em dizer que a gente se sente fraquejando, a gente se sente meio que fragilizado diante de tanta coisa. Então, essa questão aí seria a ideia de que setor, como fazer isso. Obviamente que a direção pode, em algum momento, pessoalmente, um ou outro, acolher um problema tal, mas, normalmente, a direção ela trabalha no campo mais formal. E as pessoas que estão com problema, elas vão ter essa dificuldade em formalizar esses pedidos, entendeu? Mas se eu vejo assim, uma possibilidade de vocês estando na direção é de que o clima seja de mais, vamos chamar assim, alvissareiro, entendeu? Então as pessoas começam a sentir vontade de participar mais desse processo quando quem está na direção permite esse tipo de coisa, tá? Porque procurar ajuda, talvez seja uma coisa mais complicada nesse campo de ajuda psicológica, de apoio nesse sentido, né? Mas eu vou dar até um exemplo. Em 2003, nós já tínhamos lutado tanto contra a ditadura, governos liberais, e cada vez o neoliberalismo piorando. Com a eleição de um governo democrático, eu digo por mim, muitos companheiros, muitos amigos que estavam assim, gente, não tem mais jeito desse país. Apesar de termos saído de uma ditadura, nós estamos num processo de ditadura econômica, no sentido mais, sabe? No sentido do aprofundamento do neoliberalismo. Mas em 2003, a gente sentiu o clima de possibilidade, o clima de alegria até, assim, nossa, cara, a coisa vai tomar um rumo agora. Então as pessoas voltam a se organizar, voltam a se... Então, eu não teria uma proposta realmente, mas eu acho que os setores mais que estão já estruturados para isso, para acolhimento, e ao mesmo tempo, com uma concepção mais humanística de acolhimento, eu acredito que não vai ser tão difícil que as pessoas procurem esse tipo de ajuda. Talvez não seja tão difícil, né? Então, eu acredito que é muito mais vocês, dentro do programa de vocês, a aplicação e realmente colocar para as pessoas que vão ouvir e vamos construir junto, que daí surge um ânimo novo, entendeu? Eu não tenho assim sinceramente, não tem algo, seria mais nesse sentido, vamos chamar assim, de fomentar uma vontade de participar nas pessoas, uma espécie de renascimento de uma determinada, de uma alegria que ela vem em tempo. Só para concluir, eu estava em um processo de aposentadoria forjada, eu ia entrar na justiça, conta das mudanças, eu já tinha tempo... Desculpa, podes repetir? Que falhou aqui o som? Tu estavas em um processo... Eu estava em um processo já para sair antes da pandemia. Eu ia entrar na justiça porque administrativamente estava com algumas travas, o setor não estava sabendo responder diante das mudanças das normas previdenciárias. Eu já não aguentava mais, porque o setor que eu trabalho é muito interessante, eu escolhi para ir para lá, entendeu? E fiz amigos e tal, só que a estrutura geral da universidade, tanto na gestão superior quanto nos campos, aquela mesmice, gente, incrível, foi assim, acho que lugar nenhum não vai me caber, se eu não tenho mais anos para trabalhar na universidade, mas é como a Marta colocou, esse processo da pandemia, ele veio só, talvez, aprofundar coisas que a gente já estava com problemas, sabe? Eu ia sair satisfeito com algumas coisas, com o meu trabalho, por um lado, mas por outro não, entendeu? Com a forma, um tratamento, às vezes, até desumano, por parte de um ou outro colega, tá? Então, eu falei assim, mas aí com a pandemia, eu falei assim, agora eu vou ver como é que eu vou me adaptar a isso aqui, não entrei com um processo na justiça para me aposentar, e
depois que surgiu agora, recente, essa possibilidade de uma chapa que promove as ideias de democratizar, de se criar uma possibilidade de um bem-estar, eu pensei, cara, de repente dá até para ficar mais tempo na universidade, entendeu? É isso que eu estou falando. A partir do lançamento de vocês, eu estou falando, sabe, no caso particular, eu tive um ânimo, entendeu? Daí a ideia de vocês assumindo, a ideia de continuar com essa proposta de fazer com que as pessoas se sintam à vontade para participar. Seria isso aí. Despertar isso nas pessoas novamente, entendeu? Obrigada, Edberto. Eu já passo a fala, mas eu gostei muito da tua ideia de renascimento. Renascimento tem cor, tem novas formas, tem novas estruturas, né, da época do Renascimento mesmo, e aí é uma proposta de pensar em novas cores, né, de trabalhar de forma lúdica, com dança, com atividades que possam nos dar prazer também, para além do castigo que muitas vezes as pessoas entendem como sendo uma relação de trabalho. O trabalho não tem que ser castigo, o trabalho também tem que ser prazeroso. Se ele não é prazeroso, se torna doença, e é com isso que a gente tem que trabalhar. Mas eu gostei da tua ideia de renascimento. Bem bacana, obrigada. Professor Ed, mais alguém? Fábio? Não, está aberto. Acho que eu queria comentar, só que o Adberto toca num ponto fundamental, que é essa questão também da participação, né? A gente tem visto que tem um discurso dentro da UFT, que foi refletido lá do começo, que tentou separar as categorias, né, e jogar uma contra a outra. Então, esse dividir para governar, né? E acho que esse buscar meios de participação, de que as pessoas venham realmente produzir, e tenham satisfação em participar da universidade, é muito bom. Então, acho que eu queria que vocês comentassem mais um pouquinho sobre essa questão da democratização, porque eu acho que o processo democrático passa pela participação. Aí eu queria que vocês tocassem mais nesse ponto, por exemplo, de as pessoas, por exemplo, claro, há esse espaço realmente da pandemia, mas como é que fica, por exemplo, essa questão da cultura da participação, de ter realmente esse momento em que as pessoas, tanto o técnico quanto o professor e o discente, têm essa oportunidade de participar desse processo democrático dentro da própria universidade. Acho que era para vocês desenvolverem um pouco mais isso. Posso falar um pouco, então? Por favor. É um processo, eu entendo como um processo de distribuição do poder, distribuição dos recursos, distribuição dos espaços. É um processo no qual a gente precisa criar uma cultura, primeiro, do respeito. Acho que todo técnico, todo estudante, todo professor tem algo importante a dizer, a falar. E o espaço para isso, primordial, não precisa ser o único, seriam os conselhos, a começar pelos colegiados, e depois ter um CONDIR. E esses conselhos, eles não podem estar sobrecarregados por pautas de expediente, pautas administrativas, ou por conflitos. A gente precisa trabalhar melhor essa mediação de conflitos, trabalhar melhor esse acolhimento, trabalhar melhor esse engajamento de todos com aquilo que eles estão fazendo. E parece que não, mas eu acho que já começa pelo próprio setor das chefias. Cada setor dos técnicos tem um chefe, não é mais ou menos isso? Então tem que pensar naquele setor, como que vai ser escolhido o chefe? É coletivo, é voto, é por carreira, é por rodízio? Não deixar restrito para poucas pessoas. É claro que nem todo mundo quer ser chefe, quer trabalhar num comando de algum projeto, mas ele precisa ter essa rotatividade, esse rodízio, como algo natural, como algo espontâneo. E o tempo das coisas. Eu tinha até vergonha, quando era coordenador de curso, de colocar uma pauta no CONDIR, porque era sempre uma pauta congestionada, atropelada. Mas precisa ter tempo para as pessoas poderem participar. Quando a gente chama
a comunidade para um propósito, isso tem que ser muito bem planejado. Que propósito que é esse? Vamos discutir agora um plano de acessibilidade do campus. Aonde vai ser discutido, por quem, como, quais vão ser os espaços para ouvir a crítica, para ouvir as ideias, e principalmente, como que isso vai ser fechado. A UFT tem muitas instituições que vai lá, faz seminários e não fecha, e a gente não tem o desdobramento, a gente não tem a implementação disso. Isso é extremamente desestimulante. Lá na arquitetura, o pessoal estava comentando, né? Quantos projetos eles já fizeram para a UFT para o campus e não foi para frente, não foi executado. Isso é um desgaste, né? Então, tem que ter respeito ao que está sendo construído. O que é construído coletivamente tem que ser respeitado, tem que ser implementado, tem que ser executado. Não adianta só a gente brincar de participar, né? Reuniu todo mundo, fez um seminário e acabou ali. Tem que ter um monitoramento, a execução disso, o prestígio, né, de quem trabalhou duro, o reconhecimento. Falta muito reconhecimento, né, na UFT, de quem trabalha duro, né, para essa universidade. E a gente ter essa postura sempre de chamar as pessoas, de engajar, né, de ter momentos também, né, como o Odilberto colocou, né, eu já registrei aqui na nossa planilha, já temos aqui 16 propostas, né, que a gente vai acolhendo. É isso, acolher, registrar, respeitar, levar a sério. Então, democracia é uma construção de paridade, de igualdade, de seriedade, de engajamento, que se faz no cotidiano, em cada momento da UFT, em cada decisão, em cada processo. Eu lembrei de uma coisa que a gente critica muito na UFT, né? Quando tem um problemão, em geral, todo mundo é convidado para resolver. Agora, quando sai um recurso, uma bolsa, de certa forma, uma oportunidade de participar de um evento, quase ninguém fica sabendo. Isso também é sofrimento, porque não há igualdade de acesso às oportunidades na UFT. Abro aqui o espaço, né, para vocês também dialogarem. Que o Fábio pode completar também, que participou com a gente, o Mazzarolo também, né, que é uma chapa construída não só pelo Ed, pela Marta, mas por todos que vêm aí se agregar, somar. E seria bom aí que outras pessoas colocassem também aí contribuições, alguma questão para a chapa, para a gente continuar esse diálogo, que é interessante, né? Acho que muito mais importante que apresentar também esse momento, né, de diálogo, de propostas que surgem, e como o Ed vai colocando, a gente vai acrescentando a chapa, porque a gente, acho que esse momento de diálogo é bom, porque a gente vai percebendo as demandas, os problemas que estão no campus, né, que estão no cotidiano do campus. A Luciana levantou a mão. Luciana, por favor. A Luciana pode falar. O microfone está fechado. Oi, tudo bom? Prazer. Eu estou ultimamente na coordenação de engenharia elétrica. E nesse item 17, né, sobre o renascimento, pensar em atividades de acolhimento, motivação, convívio, eu não sei, uma sugestão, né, de repente um setor que faça esse acolhimento para todos nós, né, para os técnicos, para os professores, não, porque hoje a gente tem só para aluno, né, o apoio psicopedagógico é só para o aluno, né, então por que não também? Né, analisando, né, essa estrutura, se é viável, se não é, se tem condições, orçamento e tudo mais, né, por que não também a implementação desse setor que a gente tem essa abertura para conversar, para expor, né, e levantar todas essas questões, né, de pensar em atividades, pode ser um lugar estruturado para isso, né.
Outra coisa que eu, ouvindo vocês falar, e como sugestão, me veio também que logo quando eu entrei na UFT, comentaram, né, por que poderia haver um espaço de rotatividade das funções, onde a gente não seja engessado naquele setor, né, que seja mais fácil a gente caminhar entre setores, não sei, aí também se conversaria como seria isso, né, de tantos em tanto tempo, ou se é aí ou aberto, disponível para quem tem interesse, né, não precisa ser uma coisa rígida, né, vai ser assim, né, poderia ser sei lá, aí vai ter que se discutir como que seria, mas eu acho interessante essa rotatividade, né, você poder, por exemplo, ficar um tempo no setor, aprendeu ali, desenvolveu aquele trabalho ali, então você vai um coletivo do movimento estudantil, legal. Pois então, acho interessante isso daí, né, ter seria mais uma oportunidade, né, para a gente estar conhecendo todas as funções, todas as atividades e aprimorando, né, dentro dessa perspectiva de rotatividade. E é isso, eu gostei muito da proposta de vocês, achei bem interessante a questão do NTE, né, Núcleo Técnico Estruturante, e essa questão do bem-estar, muito, muito importante a gente não viver nesse trabalho, né, nessa rigidez, nessa coisa, e não ter uma convivência, não poder ter, eu acho que muito dessa desmotivação que a gente vê e que a gente escuta falar, né, eu acho que é isso, porque não há troca, né, nesse ambiente de trabalho, a gente não tem convivência, a gente não tem um espaço, então a gente não se sente acolhido, né, no nosso ambiente de trabalho. E está bem exposto aí para vocês essa abertura, essa proposta, né, do bem-estar. É isso, agradeço. Oi, Luciano, essa proposta foi bem legal e, inclusive, a gente organizou uma cooperativa integral, uma comunidade quilombola, né? E a gente começou a desenvolver essa metodologia que eu chamo de regime de trabalho colaborativo, que é uma rotatividade de tarefas e funções. Não é difícil fazer. A gente pode trabalhar um contraponto das funções e tarefas necessárias do campus, né, que é a necessidade do serviço público, e a disponibilidade, as competências, as funções de cada técnico. Isso é muito saudável. É muito ruim a gente ficar preso sempre na mesma função, Sim. Né? Eu acho deprimente. Nossa, pois porque a gente se vê preso, assim, né, naquele trabalho mecânico, nossa, aí você olha para si e vê, nossa, eu poderia desenvolver isso, ou ter um espaço de criatividade, não só do que é proposto, né, de projeto, de extensão, de mestrado, mas ter outras formas dentro de uma universidade de você desenvolver os seus talentos, as suas potencialidades, né, então, eu acho bem bacana isso, bem bacana mesmo para esse trabalho de sentir, né, uma coisa, um trabalho prazeroso, né, digamos assim, mais ainda, né, além do que a gente já desenvolve do trabalho cotidiano normal, que já é uma fonte, né, de estímulo. Não, sem dúvida. Eu até registrei aqui na conversa com os estudantes, que a gente vai ter amanhã um bate-papo como esse. É claro que está muito difícil, né? Os estudantes vêm, a gente percebe, né? Com o ensino remoto, com a epidemia, estão muito desorganizados dos seus centros acadêmicos, né? É uma situação delicada também dos nossos alunos. Estamos tentando ouvi-los sempre na medida do possível. O Gilberto pediu aí a palavra. Alberto, o microfone está desligado. Sim. Não, porque eu não sei quanto tempo vocês têm ainda, de repente vocês têm outras coisas, mas tem um ponto que me veio a lembrança agora, que ao ler o programa de vocês colocaram no ponto 27 sobre a possibilidade da rediscussão das secretarias, da unificação das secretarias acadêmicas e as secretarias de cursos. Eu estou colocando isso porque eu fui observar agora, a maior parte dos técnicos que estão participando são secretários de curso, né? Então, talvez, eu estou colocando, porque não sei se a gente teria outra oportunidade para colocar a situação, como eu vi no programa de vocês, aí eu
eu não sei se vocês poderiam adiantar alguma coisa, como é que foi, eu não participei do processo de construção da proposta, que já chegou mais ou menos pronta, que eu sei que a Luciana até acompanhou melhor do que eu. Nós fomos chamados para participar, eu não participei dessas reuniões por outros problemas, mas já com a proposta já aprovada pelo CONDIE, entendeu? Aí volta aquela história, mais uma vez, nós temos um problema, vem uma proposta, praticamente 90%, e aí vai ser, nós chamar vocês, uma espécie de democratismo, ou seja, para dar aquela aura, melhor dizendo, de democracia, mas só que a estrutura já vem fechada e as partes envolvidas diretamente só são ouvidas depois, não na construção. Isso é uma coisa que desmotiva. Peraí, quer dizer que o que eu falar aqui agora, não sei se eu vou ser ouvido suficientemente para alterar, porque essa coisa já foi pensada. Então, só para concluir aqui, essa ideia da unificação, ela é muito problemática. Inclusive, eu já ouvi de coordenadores, a quem atende o interesse maior seria de quem? Parece-me que da gestão em economizar servidores. Só pode, mão de obra, entendeu? Eu particularmente, eu não vi uma fundamentação que falasse, não, isso realmente vai ser bom para todos os setores envolvidos, todos os agentes envolvidos. Então, não sei se vocês já pensaram nisso, se vocês participaram no CONDIE, na construção dessa proposta de unificação das secretarias, que seria inédito, salvo engano. Parece que a Luciana, ela andou levantando, e alguns colegas levantando, não se viu nada parecido no Brasil todo, nas universidades. Ou seja, a não ser nas universidades privadas, né, é um modelo meio que privatizante de atendimento por parte dos secretários, tanto dos cursos quanto dos secretários acadêmicos. Eu não sei se vocês podem colocar alguma coisa sobre isso. Marta, professora Marta, depois o Ed. Eu tinha levantado a mão, eu levantei para pontuar algumas coisas que Luciana falou, que são fundamentais. Quando eu coloquei que a gente tem que pensar, inclusive, as relações estabelecidas com os técnicos e entre os técnicos, é exatamente isso. A gente tem que trabalhar com a apropriação do trabalho, não só com a execução do trabalho, porque a execução do trabalho, ela fica muito cansativa e muito cansativa. E a gente, quando não vê o resultado do nosso trabalho, ele se torna alienado, e aí é o adoecimento. E é isso que a gente pensa em relação à organização, né, dos técnicos. Primeiro, é a comunidade acadêmica. E, para além disso, qual é o fazer que essa pessoa gosta? Ela cansou do lugar que ela está? Os novos estudos em orientação profissional, eles colocam que hoje, né, na atualidade, as pessoas estão mudando de função de forma, quando elas já se sentem reconhecidas naquele lugar por si mesmas, né? Já contemplaram o seu saber, se tornaram espertas e querem agregar outros valores, estão fazendo novos cursos, inclusive cursos universitários, mudando de profissão. Isso não é uma questão econômica, isso é uma questão psicológica também, não é só econômica, é psicológica, na medida em que as pessoas querem outros espaços, que é isso que Luciana está falando. E essa é uma proposta que a gente tem para verificar qual é a função, o desejo, o fazer nessa organização. Tá? Bem importante essa tua colocação, vem bem de encontro ao que a gente pensa, né? E conforme o Odilberto colocou, eu não participei dessa discussão, né? A informação que a gente tem da discussão das secretarias acadêmicas integradas, né? A gente recebeu, inclusive, que o nosso secretário do mestrado ia ter que atender todas
as pós-graduações, enfim, isso não foi discutido de forma ampla, foi dito que nós iríamos discutir, mas já vem isso pronto. O que a gente propõe é rediscutir e ver com vocês, e ver, né, qual é a legalidade no panorama nacional, se existem outras universidades que trabalham dessa forma, como vocês estão dizendo, e o que a gente pode fazer, né, frente a isso que tu estás colocando. Isso é uma forma de otimizar serviço, de otimizar fazeres, e não otimizar saberes, né? Então, a gente pensa em trabalhar com saberes e fazeres, a praxis, e não só executar ou só pensar. Tem que ter essas duas atividades, e frente a isso, a gente tem que pensar que secretaria acadêmica é essa. É isso? Foi uma escolha? E se não foi uma escolha, existe a necessidade, o que a gente pode fazer? Então, particularmente, não participei das discussões, meu colegiado, né, não participou, nem do mestrado, nem da nutrição, são colocadas as informações, mas não é aberto para dizer queremos, não queremos, aprovamos, não aprovamos, enfim, já está dado, e é esse dado que a gente entende que não deve acontecer, né, que a gente deve repensar essa situação. Tá? Obrigada, Ed. Sim, completando, né, o que a Marta colocou, eu também não participei dessa discussão, mas pelo que a gente já pôde apurar, né, no nosso radar aí, que a gente vem conversando, dialogando, já foi um processo que colocou professores contra técnicos. Já criou-se essa hostilidade, pelo que eu percebi, o que é péssimo, né? Eu concordo com você, Odilberto, eu acho que a racionalização, né, como diria uma ativista, Simone Weil, ela sempre tende a ser cruel com os trabalhadores, ou seja, economizar trabalho humano. E aqui eles estão tentando resolver a falta de técnicos de alguns cursos, sobrecarregando os técnicos de outros cursos. Me parece que é essa a questão. Não sei, não acompanhei. Agora, o que eu queria colocar é reforçar um pouco o que o Fábio disse, que no neoliberalismo, na administração em geral para o capital, tem a máxima, né, dividir para reinar. Então, em geral, não se mexe nada da alta cúpula das organizações. E se tenta enxugar e otimizar o máximo possível na base do serviço público. Essa fragmentação do UFT tem sido penosa para a gente. Eu acompanhei o processo da UFNT, acompanhei muito o processo lá em Araguaína. Por que eles buscaram dividir, né, criar outro campus? Porque não tinha democracia, não tinha transparência, os recursos não chegavam lá. Agora, imagine se a gente precisar, né, para ter acesso a recursos, ter que criar uma Universidade Federal de Palmas, uma Universidade Federal de Porto Nacional, outra Universidade Federal de Arraias. Então, a gente tem que discutir também a concentração de recursos e poderes na reitoria. Se a gente não discutir isso também, né, eu arrisco dizer que na alta cúpula da UFT não tem muito corte, não. Não falta recursos. Agora, na base do serviço público, isso tem sido a regra desde os anos 1990. Então, no mínimo, a gente vai ter que rediscutir essa secretaria acadêmica, no mínimo. Encerro aqui a minha fala. Posso falar, Ed? Sobre isso, algumas curiosidades. Ed agora citou a Federal do Norte do Tocantins, e nós temos na nossa chapa da SESDUFT o João Batista, né, o nosso vice-presidente, que é lá de Tocantinópolis. E ele já está reclamando bastante, porque parece que a universidade lá foi criada só para Araguaína. Já chegaram a falar que Tocantinópolis nem sabem, parece que tem uma pró-reitoria de todas, só uma que vai ser ocupada por Tocantinópolis, já falaram que acham que é demais, que não era nem para ter uma para Tocantinópolis. Então,
esse modelo, né, de que eles se separaram porque não chegava lá, né, em Araguaína, em Tocantinópolis, o que era decidido em Palmas, eles já estão repetindo lá, agora em Araguaína, para não chegar em Tocantinópolis. Enfim, eu lembro também de uma das primeiras reuniões que eu participei aqui na UFT, quando eu vim redistribuído da Federal da Bahia, que tentaram me explicar e justificar essa organização administrativa acadêmica nos colegiados, né? Por que não tinha departamentos e os institutos, as faculdades, enfim. E a explicação era baseada em uma suposta modernidade e não sei o quê, mas no fim você vê que era a mesma coisa que a gente está falando agora da Secretaria Unificada. Na verdade, é para ter menos cargo, né? Então, fizeram nos colegiados, e lógico, quando você tem colegiado, você tem que ter, teoricamente, o secretário lá, a secretária no colegiado, e você tem que ter o secretário e secretária no departamento, né? E talvez lá no instituto também, uma outra equipe. Independente de se é melhor ou pior, a discussão não era essa, né? A discussão era, até se utilizava um pouco essa ideia da modernidade, mas a justificativa mesmo era para ter menos cargo. E a gente que está na UFT, eu estou há 11 anos, e talvez outros há mais tempo ainda, né? Eu sei que a Marta está há mais tempo, o Ed, não sei, o Gilberto, enfim. Uma das maiores reclamações que a gente tem é exatamente porque ela é baseada exclusivamente nos colegiados, né? Então a gente às vezes tem excesso de professor dando disciplina que não é da área dele, professor procurando aula em outros colegiados, né? O excesso de trabalho para o coordenador e acaba sendo para o secretário, para a secretária também, né? Então são situações que a gente vê que não é de agora, né? Quer dizer, essa ideia da Secretaria Unificada, infelizmente, vem lá de trás, a mesma ideia lá desde quando formou a UFT. E só para encerrar, essa discussão que a gente teve lá na arquitetura, agora antes da nossa reunião aqui, para mim é estarrecedor, né? Apesar da gente saber mais ou menos, aí a gente ficar sabendo mais ainda, é estarrecedor, né? A ocupação do hall da biblioteca, né? O professor lá que fez o projeto arquitetônico está indignado, com razão, né? Ele tem um projeto que foi modificado contra, inclusive, os direitos autorais dele, é um início contra o nosso direito de ocupação de espaço de todos, né, que foi retirado sem discussão, né? A professora não colocou lá, mas foi ela que fez o mural lá em homenagem, também fez até uma obra de arte que foi desfeito por causa de um projeto que não foi discutido. Então, veja, a prática da gestão e do que a gente tem visto e meio repetindo as gestões, às vezes mudando um pouco de nome, às vezes não, mas sempre é essa prática, em tudo não é discutido, né? Ou como o Odilberto colocou aqui, já vem pronto e aí colocam para discussão, só para fingir que são democráticos. Quem escutou, eu não sei, enfim, a posição de vocês, tal, eu escutei algumas vezes em várias situações diferentes, o pró-reitor acho que ele é de administração, salvo engano, o professor Eduardo Erasmo. Ele adora dizer que ele está sendo democrático. Todas as apresentações dele, quem assistiu, termina a apresentação e ele apresentou, olha, a PDI, extremamente importante. Teve uma época que era a distribuição de rendas, de renda e recurso nas unidades orçamentárias que tem na UFT, né? Enfim, a discussão dele terminava, não existia um questionamento. Ninguém questionava. Alguns batiam palma, falavam, nossa, que lindo o seu trabalho, maravilhoso, e ninguém questionava. Como pode ter uma discussão tão importante dentro da universidade em que ninguém questiona? Quer dizer, na verdade mas depois era falado, nós abrimos, fizemos uma discussão ampla, democrática, tal. Aonde que está a democracia? Que as pessoas não se sentem à vontade de discutir, talvez porque chegam na hora do processo que já está tudo pronto. Aí eu vou falar, mas espera aí, vamos voltar lá para trás? Até o cara fala, pô, mas já fizeram tudo isso, agora eu vou propor voltar lá para trás? Né? Eu acho que é difícil também.
né? Mas eu acho que é importante a gente entender que esse é o processo que está sendo feito, construído, acho que desde o início da UFT, e acho que uma das principais coisas, se não a principal proposta da chapa do Ed e da Marta, é exatamente isso, é romper com essa metodologia de construção da universidade. Tá? Encerro aqui. Professora Marta. Essa tua fala me despertou uma outra resposta, o porquê da desmotivação das pessoas, porque escuta tem, participação em alguns momentos tem, mas existe também a depreciação do que já foi feito pelas pessoas, a desconsideração do já realizado, né? Então, esse espaço da biblioteca, aquele mural, ele era super bacana. Com que direito as pessoas apagam, desconstroem, retiram aquilo que primeiro foi construído com a criatividade e a solicitação dos professores. Segundo, foi construído em outra gestão. Então, quer dizer que as gestões vão destruir aquilo que já foi feito, ao invés de ser um processo de melhora, né? Então, até aqui a gente foi até esse passo, daqui para frente vamos avançar e ir além. Mas o que aconteceu é a destruição daquilo que já foi feito, para colocar outra coisa no lugar, e essa outra coisa também não foi discutida no coletivo. Né? Isso as pessoas acabam adoecendo, porque o que elas fazem é depredado, é destruído, é pisoteado. Né? E aí, com isso, começa o adoecimento no trabalho. Algumas pessoas que têm mais empoderamento ficam com raiva, falam, são pessoas, né, que têm mais autonomia e se empoderam, mas tem pessoas que têm dificuldade na história de fazerem isso, e aí se entristecem, se fecham, e não querem mais interagir, nem participar, porque por que participar? Se vão destruir ou vão ignorar tudo aquilo que eu coloco como sendo possível? Então, essa tua fala me remeteu a isso. Além de tirar um espaço coletivo, destrói o que já foi feito por uma gestão e reconhece como sendo a melhor participação da sua gestão, desconsiderando todos os outros da comunidade acadêmica, né? É isso. Ed? Eu lembrei aqui de uma questão importante, né? Como o Luiz estava falando, né? A questão da estrutura de colegiados, que eu acho que é importante a gente frisar aqui e transparecer para vocês que a nossa chapa, Democracia e Bem-Estar, está lá registrado no programa dela, coloca também como proposta mobilizar o Campus de Palmas, inclusive para questionar a estatuinte, que nunca foi feita, né? Ela se iniciou várias vezes e nunca foi realizada. Então, nós precisamos mobilizar todo o Campus de Palmas para que, de fato, seja feita uma estatuinte nessa universidade. E aí, nessa estatuinte está desde a questão do Consune, eu bato nessa tecla há anos. O Consune não é um conselho universitário. É um conselho do reitor. Isso é um absurdo. Por que eu falo que é o conselho do reitor? O reitor, com todo respeito, ele tem a atribuição dele, ótimo, mas ele não pode ter maioria num conselho universitário. É como o presidente faz a sua maioria no Congresso. O Consune é o nosso Congresso, é o nosso parlamento. E esse parlamento nosso precisa ter maioria da universidade, da base da universidade. Inclusive, para ser contraponto, para fiscalizar as ações da reitoria. Senão, há uma concentração de poderes indevida. Isso não é democracia. Isso é outro nome que a gente estuda na ciência política. Pode chamar os mais pessimistas de oligarquia e os mais otimistas de aristocracia. E, a partir disso, discutir a estrutura da universidade, se essa estrutura de campus, colegiados, é a melhor ou não, como que a gente distribui essa estrutura, esse organograma, as funções. Senão, a gente observa um verdadeiro desequilíbrio, né? Algumas pessoas têm acesso à bolsa, a técnico, a diária,
há um monte de coisa e outras pessoas estão sobrecarregadas de tarefas, de funções, de atribuições. Veja, então, há uma injustiça na nossa universidade que causa sofrimento e causa dano à qualidade do serviço público. Isso também a gente falou em outros momentos, né? Aquela sensação de pertencimento tão importante, né? Que tem a ver com isso, com acolhimento, com, né? Você sentir pertencimento, né? Essa universidade foi até um slogan um tempo atrás, né? Sei lá, a UFT é minha, era uma coisa assim, salvo engano, que eu achei péssimo, inclusive, né? Porque assim, a UFT não é minha, a UFT é nossa, a UFT é de todos, né? Ela também é minha, né? E é tão absurdo porque assim, o slogan não só colocava desse jeito, como nem minha ela é, né? Quando a gente vê essas coisas, né? Quer dizer, o professor lá faz um projeto é desconstruído, o professor faz isso aqui, a gente faz uma discussão, a discussão não é levada à frente, né? Existe uma comissão para discutir Covid que depois não discute mais Covid, né? Quer dizer, nada na UFT termina a não ser para aquele pequeno grupo que vai fazendo e vai decidindo e vai se revezando nos cargos e vai fazendo, e tem umas coisas que eu acho até maluco, até em cima disso que a gente falou, sabe? Por exemplo, esse grupo lá que fez, vamos pegar como ícone aqui, o mural lá da biblioteca, de certo modo, é o mesmo grupo que fez o mural e que depois desfez. Né? Se a gente for avaliar, é até isso, porque, na verdade, o mural não tinha nenhum significado, de fato, foi feito lá no momento aparentemente para homenagear uma pessoa, e depois não importa mais isso, porque a gente tem uma outra ideia aqui, a gente não vai discutir, e a gente vai passar por cima, e sabe, e as coisas são feitas assim, o próprio grupo, porque assim, não é eu vou destruir para melhorar ou para nada, eu vou fazer o que eu acordei hoje com uma ideia. Muitas vezes, vocês desculpem, talvez esteja exagerando, mas às vezes parece isso, que as pessoas acordam lá na gestão com uma determinada ideia e faz. Gente, outra, vocês lembram, alguém deve ter vivido a história dos claviculários para abrir sala de aula. Sabe o que é? Eu fui descobrir o que era claviculário, né? Para mim, claviculário era caixa de chave, né? Que no fim é isso que representa. Lá nos blocos tinha isso, né? Não sei se lá o pessoal, quem usou o bloco J, usa mais o bloco J, não tinha isso, porque o cara abria a porta. Mas quem usava ali o bloco M, N e tal, tinha esses claviculares, que eram umas caixinhas que botava a chave lá dentro e você tinha que ir lá abrir a chave, que é outra coisa, né? O professor tem que chegar, tem que abrir chave, tem que fechar chave, tem que ligar ar-condicionado, tem que fazer um monte de coisa, tem que varrer chão, às vezes, enfim. Tem uma série de situações que é meio absurdo, né? E eu fui falar, gente, esses claviculares... E conversando com o Saulo do Sapo, ele falou, professor, eu acho que tinha que ficar aberto. Ele, às vezes, ele que tinha que descer lá para abrir... Não sei se algumas vezes fizeram isso lá no bloco B, aí mais perto, você chamava ele para descer e abrir a porta. E ele tinha que abrir a porta, instalar data show, fazer, era uma loucura, né? Mas aí tinha esses claviculares. Eu falei, para que isso, gente? Gastaram dinheiro fazendo caixinha para pôr chave. E que depois... E eu esqueci um dia a chave do claviculário. Eu estou desesperado. É só fazer assim, você força um pouquinho que abre. E aí abriu o claviculário, você não precisava da chave, eu descobri isso. Só que em compensação já tinha sumido todas as chaves, todos os controles de ar-condicionado já não estavam mais lá dentro do claviculário. Então tem essas coisas que você não entende como é que as pessoas fazem. E assim, eu falo, gente, mas que ideia, quem que teve a ideia de fazer essa caixinha de chave para abrir as salas? Né? É isso. Parecem umas coisas absurdas, que eu não entendo de onde sai. E é isso. É uma falta de discussão. Eu acho que se isso é levado, as pessoas pensam como nós vamos resolver o problema de abrir a sala para ter aula, que é a coisa básica. Gente, uma vez eu tive que ir lá no... Foi uma vez a gente até discutindo, desculpa, estou me estendendo um pouco, já vou encerrar, discutindo até sobre os setores, né, que tem no campus e tal, que eu fui descobrir que tinha um setor de infraestrutura. Por quê? Porque isso não tinha chave. Eu estava com os alunos de fora e eu, para dar aula, quem fazia isso era o segurança do campus, veja,
o segurança do campus que tinha que abrir. E aí ele já tinha ido embora, porque a aula era à noite, eles iam embora mais cedo, sei lá, aquelas coisas assim. Eu fui atrás desse setor de infraestrutura, que eles também não sabiam onde tinha chave. Não tinha chave. Eu falei, gente, mas vocês não têm chave de todas as salas? Sei lá, se começar a pegar fogo dentro de uma sala, por algum motivo precisa abrir aquela sala, vocês não têm chave. Enfim, sabe, essas coisas que é meio absurdo numa coisa simples, básica, que é o professor chegar na sala para dar aula e a sala estar aberta, e ele conseguir entrar na sala para dar aula. Né? Esse problema nunca foi discutido, uma solução, enfim. É isso. Só uma questão aí para o Ed e para a Marta, por exemplo, discutindo essa questão realmente da necessidade do campus, né? Por exemplo, a gente viu que tiveram algumas propostas que elas vieram à tona somente na época da eleição passada, né? Tipo, uma das coisas fundamentais é vocês tocarem a questão do bem-estar, né? Algumas vezes as pessoas, por exemplo, saem do pós-almoço, não tem nenhum espaço para permanecer, um espaço que tem, assim, uma área vamos chamar assim, de descanso, de convivência, né? Acho que quando você, por exemplo, tanto as necessidades dos técnicos quanto dos alunos e dos professores, acho que passa por essa ideia do núcleo técnico estruturante, né, para perceber essas necessidades. E acho que seria bom comentar justamente isso, né, porque assim, a gente pode decidir entre criar, por exemplo, temos recursos, mas ao contrário do que está sendo normalmente feito na universidade, que já vem de cima para baixo, eu acho que na proposta contém essa questão da democracia e do sentido mesmo de vai exigir participação na medida em que são os técnicos, são os discentes, são os professores que vão decidir sobre suas necessidades. Ou seja, há recursos, qual é a prioridade? Vai ser a creche? Vai ser o bicicletário? Para onde é que a gente vai investir? Me parece que, desse modo, se muda a direção da forma como a coisa havia sido feita, ou vinha sendo feita no Campo de Palmas, que era um direcionismo onde você decide e engulam, e fiquem calados. A proposta, ela reverte isso no sentido de que são os segmentos que vão decidir sobre os recursos que estão destinados para cada um deles, ou seja, qual vai ser a prioridade? O discente, olha, nós queremos lá, por exemplo, criar o centro de convivência, ou os professores, nós queremos mais sala para professores e por aí vai. Aí seria bom, assim, reforçar como é que isso se coloca na proposta da chapa, né? Desculpa, eu estendi. A Luciana pediu a palavra, que seria bom responder logo aí no bloco, né? Luciana, por favor. Não, se os professores quiserem primeiro te responder, tranquilo, aí depois eu faço, que a minha colocação é mais uma sugestão para... Ok. Sim, seria outro assunto já, né? Tá bom, então. Marta e Ed. Sim, na ciência política, a gente chama isso de insulamento burocrático, que vem acontecendo desde que o Brasil criou a República, o Estado brasileiro. Existem as decisões que são feitas pelos ordenadores de despesa, que são feitas a quatro paredes, num gabinete. Existe um processo para legitimar isso, né? Que, como o Luiz Mazzarolo colocou, né? Eu falo que houve participação tal, mas no fundo já vem um pacote pronto. O nosso compromisso é que esse núcleo técnico docente, núcleo técnico estruturante, melhor dizendo, seja o espaço onde estejam os ordenadores de despesa, onde estejam os formuladores de políticas, onde estejam as pessoas que vão executar aquelas políticas. E o planejamento, o ordenamento de despesa tem que estar tudo no mesmo documento, na mesma sala, no mesmo site, para não ter uma espécie de governança paralela. Na verdade, há uma governança paralela. Há a governança aberta, lá, né, que chama as comissões, e há a governança de que decide entre quatro paredes e pronto. Nós precisamos romper com essa lógica. E a gente rompe com essa lógica a partir desse compromisso de não distribuir cargo, não distribuir favor, não ganhar uma eleição amarrado já, com nenhuma benesse, nenhuma promessa, e deixar em aberto para que cada despesa, cada decisão, cada distribuição de cargo, de recurso, seja devidamente discutida,
documentada, né, documentos que estejam ao alcance de todos, e haja um monitoramento disso. Falta muito na administração pública brasileira o monitoramento, o acompanhamento. Enfim, né, a gente quer trazer várias inovações institucionais para que esse processo seja mais tranquilo, aberto e sereno possível. Então, essa ideia de um núcleo técnico estruturante, eu acredito que é um espaço aberto, acho que todos os técnicos vão estar convidados a participar. Vamos experimentar juntos os diferentes formatos para até decidindo isso. Podemos administrar as questões do campus por problemas. Dia tal ou semana tal, a gente tem que discutir o problema do acesso às salas de aula. E não é possível que em uma semana a gente não consiga resolver isso. Eu gosto muito dessa postura, né, de ter pautas centradas em problemas, que toda a comunidade acadêmica saiba, agora nesse momento a gente está discutindo o problema da sala de aula. Quem tem solução, quem vê um outro ângulo, quem tem uma outra ideia, vamos agregando isso e vamos discutindo e sair um encaminhamento que seja executado, que seja respeitado, que seja documentado. Eu tenho um pouco a mania de inventar as coisas. Quem trabalhou comigo num programa de extensão na Barra da Aroeira, eu gosto muito dessa ideia de inovação institucional, né? A gente criou... Eu não tenho como provar isso, mas a gente criou a primeira cooperativa integral do Brasil, né? E uma das questões que a gente pensou lá, eu queria trazer para o campus, é ter uma espécie de boletim, não, de um extrato decisório. Cada elemento a gente saiba como foi decidido, aonde e qual o encaminhamento e como nós vamos monitorar isso. Ou seja, né, transparência para valer, não só para legitimar. Acho que é isso que nós temos que construir juntos, né, com a participação de todos. Luciana. Não, seria mais uma sugestão que eu pensei, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu tenho porque eu participo, né, que é a questão do Viver o Campus que existe hoje. Várias atividades, não sei, retornando à pandemia, como é que vai ficar, mas funcionava, né, tinha várias atividades, canto, dança, yoga, luta, né, E isso, para mim, eu participava, né, antes da pandemia, muito feliz da vida, porque é qualidade de vida, eu penso, né, um lugar que você pode trabalhar e ainda desenvolver outras atividades, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, assim, eu penso que implementar mais ainda dentro, né, criar novas atividades, outras propostas, não sei, roda de conversa. Eu sei que a filosofia, eu sei pelo professor Maxwell, que era coordenador, que participava de uma roda que discutia livros, né, estudavam livros juntos, aí eu para uma roda lá de conversa, um grupo de filosofia. Então, ter novos espaços, implementar mais novas atividades dentro dessa Viver o Campus. E um pouquinho também que eu queria falar com relação à última fala do professor Edi, porque, assim, o que a gente sente é que hoje, que também já foi colocado isso, mas reforçando, eu sinto que é assim, né, os grupos de discussões são fechados, né, dentro dos conselhos do CONDIA, e aí as pautas já prontas, igual o professor falou, e mal a gente só sente, né, que só tem direito à voz. E olhe lá, porque a gente não sente essa como é que fala, uma palavra assim, não sente essa liberdade de você, num lugar de discussão, né, de você poder colocar, parece que já é uma coisa ali, aquela pauta fechada, vota, favorável ou não, fechou, né, então, eu acho muito interessante isso que o professor Edi falou, eu acho legal se vocês conseguirem, né, e aí passar esse ponto de implementar uma pauta, né, pauta tal, e aí abre para toda a comunidade, né, e aí se discute, se participa, e se resume ali o que poderia ser implantado e segue adiante, né, é muito interessante isso, essa abertura, né, é a perfeita democratização, né, a democracia, né, é isso. Obrigada. Obrigado, Luciana. Aí o Ed e a Marta, por favor. Pessoal, reforçando que a reunião está sendo gravada, né? A gente decidiu por gravá-la no início, assim como todas as outras.
e ela vai ficar disponível, né? O Edberto até já solicitou para que ele depois divulgue aí entre os técnicos. Então, quem quiser depois ter acesso, é só mandar e-mail que a gente disponibiliza. Eu, inclusive, fazia karatê nesse programa Viver o Campus, e realmente é um drama, né? O Sensei Lúcio hoje não tem lugar, né, para a gente ter aula. Até ia sair da faixa branca e nem consegui, porque não tinha lugar para a gente, né, fazer nossas atividades lúdicas, né? E olha, é uma coisa que eu estou nesse debate todo assim, pensando, nossa, como faz falta um espaço de convivência nesse campus. Acho que a gente vai ter que bolar um jeito, a gente fazer uma tenda, alguma coisa. Eu tinha ali embaixo da biblioteca, veja, até a feirinha de economia solidária, não sei se Sim, que tinha, né? São coisas que a gente se perde aí no meio, né? Uma coisa que a gente vê, nossa, que legal, olha uma feirinha sendo implantada, aí, sei lá, um mês para, né? Você poderia seguir, né? Seguir novas, mais coisas, mas faz parte, né? Mas o negócio é tá olhando, vendo isso daí e controlando, né, e adaptando, não assim, tipo, implanta, morreu por quê? Qual foi? Morreu por algum motivo, né, então será se dá para adaptar, para mudar, e aí seguir, né, então tudo são formas, né, visões de gestão. Só até para complementar isso aí, assim, eu muitas vezes dei aula em vários locais, dei aula no bloco A, no bloco B, no bloco M, acho, bloco J, enfim. É curioso porque muitas vezes eu dou aula, minhas aulas foram à tarde, quando era para engenharia ambiental, e à noite para pedagogia, né? Muitas vezes você anda nas salas de aula e tem um monte de sala de aula vazia. E a gente ouve dizer que não tem espaço para dar aula, porque as salas estão todas completas. Então, eu não sei se os professores estão faltando demais nas aulas e não estão dando, né, as aulas que deveriam dar, ou você tem aí um problema de gerenciamento aí dessas aulas, e aí a gente fica pensando, se gerenciar melhor essas aulas, você não abre espaço para outras coisas, né? Por exemplo, eu não sei se é o caso, mas eu acho que isso, eu não sei que aula que tinha, se era dança, se era o seu karatê lá, se era o judô, que parece que virou laboratório de computação, salvo engano, né? Não sei se eu estou falando uma bobagem aqui, mas eu tenho a impressão que ocorreu isso. E veja, o laboratório de computação é extremamente importante que tenha. Não estou dizendo contra, não, senão depois o Thiago até vai ficar bravo aí, o pessoal lá da computação. Mas ficam vazios. E por que fica vazio, né? Será que não está faltando um gerenciamento aí, uma melhor organização? Além de, obviamente, o problema de um planejamento, de um plano diretor que foi pensado e que, pelo visto, foi abandonado, né? Encerro. Pelo que nós estamos vendo, pela fala, a Luciana, o Edberto, enfim, mas a Luciana deixou bem marcado agora, de outra forma, nós não temos um clima universitário. Nós estamos em uma universidade, mas a lógica da universidade é uma universidade na perspectiva mais privada, né, mais individualista, porque a universidade, o clima universitário é isso, são as pessoas circulando, as pessoas conversando, são feiras abertas, são jogos ao ar livre, atividades como esse programa, né, o que vocês estão colocando, que tem as atividades, que eu sei que tem as atividades, né, nós não temos questões, né, o hospital universitário, nós não temos um centro de lazer universitário, o Viver Campus, né, obrigada. Um centro de lazer universitário, quer dizer, o nosso clima, que a gente chama de clima de trabalho nas organizações, nós não temos um clima organizacional, porque nós não temos organização nas atividades de forma colaborativa, nós não temos um clima universitário e a nossa ambiência de trabalho, inclusive a estrutura, né, física, ela está comprometida. Então, o que nós temos? Nós temos um espaço universitário, não é um clima universitário, nós não temos uma cidade universitária, porque as pessoas não se reconhecem nesse lugar da forma como ela é construída. Então, por que começa e não tem continuidade?
Algo aconteceu no meio desse caminho. Ou foi falta de recurso técnico, falta de recurso humano, falta de investimento, de motivação, como fala, né, o Edberto, algo aconteceu. E é esse processo do clima universitário que a gente tem que pensar em como manter essa colaboração participativa entre todos, né, e transformar a universidade em uma universidade saudável, que é a proposta, né, de saúde e bem-estar, de universidade, democracia e bem-estar, que a gente tem que ter saúde, tem que ter bem-estar, tem que ter democracia. Isso implica todos os componentes, né, o componente do sujeito, quando se reconhece, não se reconhece, vai até o final nas suas tarefas, interrompe, e, para além disso, o espaço democrático em cima de todas as possibilidades de ser no mundo. Quando a gente fala em democracia, a gente tem a perspectiva política do espaço, mas a gente tem que ter, o que por isso bem-estar, a gente tem que ter um empoderamento enquanto sujeito. E esse empoderamento enquanto sujeito é uma sensibilização, como o Edberto falou, o que fazer? Uma sensibilização para que as pessoas comecem a verificar que existem outras alternativas. Por isso, é uma alternativa para o campus de Palmas. Existem outras alternativas. A alternativa fundamental da nossa proposta é o diálogo. E para isso nós precisamos do empoderamento das pessoas. Então, isso não é simplesmente um chavão de democracia e bem-estar. Isso é uma necessidade, porque nós estamos lidando com sujeitos, então a gente, enquanto sujeitos, a gente tem que transcender cada dia mais. O amanhã tem que ser melhor do que hoje, enquanto compreensão humana, né? E tem que ser melhor do que ontem, porque se a gente vive um processo, esse processo tem que ser contínuo. E esse clima universitário tem que ser contínuo, ele não pode ser marcado por períodos e a gente não sabe por quê, eu particularmente não sei por que as coisas são interrompidas, né? E é isso que a gente tem que primar. Fala das pessoas, escuta e resolutividade. Porque também não adianta a gente falar que vai escutar, que vai dar participação, né, que vai deixar com que as pessoas se posicionem, porque isso é feito, mas a gente tem que ter efetividade nas ações. Então, vamos escutar, vamos acolher, vamos encontrar alternativas coletivas, mas tem execução. E é essa execução que vai depender também da participação, porque se as pessoas não participarem, a execução ela vai ter que acontecer de alguma forma. E essa sensibilização que a gente, né, chama a toda a comunidade para que se empoderem, para que se reconheçam enquanto pessoas com valores, com direitos, com dignidade, né, com integridade, de forma ética, e que se reconheça enquanto trabalhador de todas as esferas, seja docente, seja técnico. O discente, ele também realiza uma forma de trabalhar, porque ele transforma a si mesmo num processo de ação, né, na sua tarefa. Então, é isso que a gente tem que primar, tá? Pelo empoderamento, pela fala e pela execução. Então, se não houver todas essas estratégias, a gente cai no vazio, né? E, mais uma vez, a gente pode não cumprir com as promessas, e por isso que a gente não promete, porque a gente precisa de um coletivo participativo para saber o que é melhor. Melhor como vocês já falaram, é um centro de convivência, melhor melhorar a estrutura do RU, melhor é fazer uma tenda, né, uma tenda de atividades, o melhor vai ser o melhor de forma coletiva. E aí a gente vai ter também uma democracia, né? Vai ter gente que vai ganhar nas suas propostas e gente que vai perder nas suas propostas. Isso é um exercício, e esse exercício é a necessidade de que cada um tem que se reconhecer no seu lugar enquanto sujeito comprometido com suas ações. Certo? É isso que eu tenho a dizer até agora. Obrigada. Obrigado, professora Marta. Bom, o Fábio pediu para eu coordenar aqui a reunião. Eu queria só dar um informe, então, para quem chegou um pouquinho depois do início. Estou vendo umas carinhas novas aqui, sejam bem-vindas. Que essa reunião está sendo gravada.
Nós vamos disponibilizar no site, e vocês podem divulgar com todos os técnicos, né? Acredito que a maioria teve outros compromissos e não foi possível participar aqui, mas eu acho que é importante, né, todos os técnicos, assim como todos os professores, todos os estudantes, conhecerem as duas chapas e terem uma escolha livre, uma escolha que seja pautada pela sua consciência, pelo seu senso crítico. Eu não sei se nós vamos vencer essa eleição. Eu sou um pouco como Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro dizia, né? Eu lutei pela universidade pública e fui derrotado, né? Eu lutei, né, pelo um país, né, mais justo e fui derrotado. No final, eu detestaria estar no lugar dos vencedores. Então, uma coisa que a gente pode garantir é que nós temos um projeto que ele não está sob negociação fisiológica. Ele está sob construção coletiva. Uma chapa que consegue ganhar nessa perspectiva de construção coletiva tem, sim, condições de avançar na democracia, né? Isso, eu acho que nós estamos muito tranquilos, eu, a professora Marta, e todos que estão juntos com a gente, construindo essa proposta, que é uma luta, né? É uma resistência também. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Ô, Ed, coloca o site aqui no chat. De novo, acho que você pôs antes. Ah, sim, Glória. Odiberto. Eu acho que, só para agradecer mesmo e dizer que me contemplou ouvi-los, porque o programa eu já tinha lido, e que a gente teria que multiplicar isso com os colegas, uma certa dificuldade, talvez, fazer com que as pessoas participem mais, né? Isso aí não é uma coisa de foro íntimo, mas a partir de que essas pessoas que participaram, nós podemos ser multiplicadores das ideias e, vamos chamar assim, das ideias alvissareiras, ou seja, a partir de agora nós podemos pensar que o campus pode voltar a funcionar de forma mais humanizada, mais democrática, e que a gente se sinta realmente com vontade de tocar esse projeto de forma coletiva. Eu agradeço pra caramba a presença de vocês e dos colegas técnicos que vieram, que puderam comparecer. Dizer que eu estou realmente contemplado e declaro publicamente o meu apoio. E se der, eu vou me empenhar um pouco mais, porque realmente nós temos que, no mínimo, passar para as pessoas que é possível rediscutir. Ganhar ou não, como o Ed falou, é outra história. O ganhar não é no sentido de sair vencedor de um pleito somente, é ter oportunidade e ter alcance, essas ideias terem alcance no meio, entendeu? Eu acho que é muito mais interessante, se ganhar, melhor que a oportunidade de colocar em prática, tocar e trazer um tempo melhor, um tempo mais animado e mais alegre para o nosso meio, para a nossa universidade. Muito obrigado. Eu posso continuar e depois o professor Ed pode encerrar. Eu agradeço muito a presença de vocês, ao Odiberto com as suas colocações, a Luciana, as pessoas que estão nos escutando, porque é dessa forma que a gente vai trabalhar com o evento da multiplicação. Então, muito obrigada pelas perguntas, pelo apoio, e convidamos todos vocês a construírem conosco esse projeto, porque ele não é um projeto fácil, ele é um projeto bem difícil, na medida em que as pessoas vão precisar dialogar, e esse diálogo também tem que ser aprendido, né, e aprendido. Ele tem que ser realizado de forma clara e ele tem que ser escutado e executado, como eu já disse. Então, eu não vou me repetir, eu agradeço muito e a gente convida vocês a fazerem parte desse projeto, né? Alguns que estão aqui já fazem parte desse projeto, também agradeço a participação, o apoio e a sintonia com a nossa chapa Democracia e Bem-Estar.
Muito obrigada. E um prazer conhecê-los, quem eu não conhecia, né, e quem eu já conheço, é sempre bom a gente dialogar e aumentar o nosso aprendizado. Tá bom? Obrigada. Bom, eu queria dizer que esse corpo aqui está exausto, que a gente tem que ser marido, pai, professor e agora candidato, mas a alma está muito alegre, né? Eu fiquei muito feliz com a franqueza, com a abertura. Eu acho que foi muito rico esse momento. Eu acho que momentos como esse que a gente constrói, de fato, uma sociedade melhor. Não podemos desistir, né, desse sonho, desse idealismo. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui dialogando com todos vocês. Agradeço quem assistiu. E lembrando também quem vai assistir esse vídeo, né? Espero que ele circule um pouquinho aí, né? Pela nossa universidade. Valeu, gente. E convidamos todos a estarmos juntos nessa luta. Quem se identificou com as nossas bandeiras, é só vir com a gente e somar. Até a próxima, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até, gente. Obrigadão. Tchau. Venham para a Chapa 2. Tchau. Muito obrigada. Abraço. Lembrando que tem debate, terça-feira, debate das chapas. Ah, sim. Vamos nessa. Certo. Não sabia. Ótimo. É bom, e aí aproveitem para divulgar também esse debate. Acho que, salvo engano, é 19 horas, mas acho que ainda vai ser divulgado melhor, mas é importante. Terça-feira, final da tarde, começo da noite. Certo. É dia 8. Dia 8 é segunda. Não ficou 9? Não, eles não conseguiram mudar, né? Ficou pro dia 9. Ah, Fábio... certo, eu que me enganei, desculpa. A gente pediu para mudar para o dia 8, eles não aceitaram. Dia, tens razão. Divulguem para o e-mail das coordenações que a gente repassa sempre. Legal. Tchau, tchau, gente. Tchau. Vote por você. Vote por nós. Vote pela nossa UFT. Vem com a gente. Chapa 2, Democracia e Bem-Estar. Chapa 2.